Olá, sou o professor Cícero Santos. Estamos iniciando nossa videoaula do 7º ano e nesta videoaula nós iremos estudar expressões algébricas e igualdade. Antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as nossas notificações e compartilhe esta videoaula com seus colegas e amigos. Então vamos aos conteúdos. Expressões algébricas. O que são expressões algébricas? Expressões matemáticas que apresentam números e letras ou somente letras, envolvendo operações. E estas letras elas são chamadas de incógnitas. Ou seja, para ser uma expressão algébrica, ela deve ter no mínimo letras. Porque se ela tiver somente números e operações, ela deixa de ser uma expressão algébrica e será uma expressão numérica. Então, para ser uma expressão algébrica, ela deve ter letras e números ou somente letras. Observe a sequência dos números quadrados perfeitos. Então, nós temos aqui os quadrados perfeitos. Temos aqui o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36 e assim por diante. Então, nós temos aqui, esses números são quadrados perfeitos. Eles possuem raiz quadrada exata. Então, por exemplo, aqui, a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 26 é 6. Então, aqui são os quadrados perfeitos. Então, nós vamos ver aqui como chegamos a esses valores usando expressões algébricas. Nós temos aqui ó, que Qn é igual a n ao quadrado, sendo que esse n ele tem que ser maior do que zero. Então, o que é Qn? O número que eu substituir aqui, ele irá gerar um desses números aqui. Por exemplo, aqui. Lembrando que esse valor de n aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. Então, colocando 1 aqui, ó, usando primeiramente o 1, quando esse n aqui for 1, fica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Por quê? 1 elevado a qualquer número sempre será 1. Então, quando esse n aqui for 1, vai ser 1. E quando n for 2, ó, quando n for 2, quando eu substituir 2 por esse n aqui, ó, fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Por que é 4? 2 vezes 2, 4. Então, já é esse número aqui, ó. Se eu substituir esse Q aqui, ó, esse n aqui, ó, se eu substituir o n por 3, ficará assim, ó. Substituindo o n por 3, fica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Por que é 9? 3 vezes 3, 9. Então, ó, esse número aqui. Se eu substituir esse n aqui, ó, por 4, então fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Por que é 16? 4 vezes 4, 16. Se eu substituir esse n aqui, ó, por 5, ficará assim, ó. Substituindo n por 5, fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Mas por que é 25? 5 vezes 5, 25. Então, por isso que é 25. Chegamos a esse número aqui, ó. Se eu substituir por 6, ó. Se eu substituir esse valor de n aqui por 6, fica 6 ao quadrado, ó. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Mas por que é 36? 6 vezes 6, 36. Então, aqui é o quê, ó? 36. Se eu substituir esse n aqui por 7, fica 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, 49 é o próximo número aqui da sequência. Ó. Nós temos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, que seria o próximo aqui. E o próximo número que viesse aqui seria substituindo por 8. Ó. Fica substituindo por 8, fica 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. Então, assim por diante, continuaria a sequência dos números quadrados perfeitos. Então, nós temos aqui somente uma noção. Símbolo no lugar de palavras. Então, na matemática, nós usamos alguns símbolos no lugar de palavras para reduzir os cálculos. Então, nós temos aqui, esse aqui é bastante conhecido, que é igual a, que é igualdade, ó, é o símbolo da igualdade. Temos esse aqui, ó, que é chamado de diferente de, que é a diferença, ó, o símbolo da diferença. Nós temos aqui o maior que, lembrando que esse sinal ele é sempre virado para o número maior. Então, esse aqui é maior que. Temos aqui ó, o menor que. Nós temos aqui equivalente. Esse símbolo aqui, ó, ele é o quê? Equivalente a. Quando você vê isso aqui, ó, é equivalente. E nós temos esse símbolo aqui, ó, que isso quer dizer implica. Isso implica aquilo. Então, aqui é o quê? O implica.
Então, esse é algum dos símbolos que nós iremos usar no decorrer desta aula e nas aulas seguintes. Então, é importante que vocês conheçam esse símbolo, porque nós iremos utilizar nesta aula e em aulas seguintes. Então, nós temos aqui alguns exemplos envolvendo a igualdade. Esse menino que ele falou, a soma de 2 e 5 é igual a 7. Então, o que ele falou aqui, ó, está aqui no cartaz que ele está segurando. Ó. A soma de 2 mais 5 é igual a 7. Sim, ó, 2 mais 5, 7. O que essa menina falou? O cubo de 2, ó, temos aqui ó, 2 ao cubo, diminuindo, que é menos, 5 é igual a 3. Isso que ela falou está aqui no cartaz. O cubo de 2, nós temos aqui 2 ao cubo, menos, que é diminuindo, 5 é igual a 3. É verdade, ó, porque 2 ao cubo é 8, 8 menos 5 é 3. Então, nós temos aqui uma igualdade. O que essa menina falou? A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Então, tá aqui, isso que ela falou está aqui. Ó. A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. É assim, ó, por quê? 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é igual a 5 ao quadrado. Por quê? 5 ao quadrado é 25. Então, nós temos aqui 25 é igual a 25. Então, aqui nós temos o quê? Igualdades. De modo geral, podemos representar uma igualdade por um termo A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para o mesmo número, chamando isso de princípio da igualdade. Vamos ver exemplos aqui. Ó. Nós temos aqui ó, uma igualdade. Ó. 2 mais 5 é igual a 7. Então, nós temos aqui o termo A e o termo B. Nós temos aqui ó, 2 ao cubo menos 5 é igual a 3. Nós temos aqui uma igualdade. Nós temos aqui o primeiro, que é A, chamamos de A, e o outro de B. É igualdade sim, como eu falei anteriormente. Ó, 2 ao cubo é 8. 8 menos 5, 3. Temos aqui outro. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Por quê? 3 ao quadrado é 9. Mais 16 mais 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. 5 ao quadrado é 25. Então, 25 é igual a 25. Então, aqui nós temos uma igualdade. Então, nós temos que esse aqui é chamado de primeiro membro e esse aqui é chamado de segundo membro. Toda expressão, ela tem o primeiro membro e o segundo membro. Então, aqui, ó, 2 mais 5 é o primeiro membro e o 7 é o segundo membro. Nós temos aqui, ó, esse valor de A, aqui, esses valores aqui é o primeiro membro e aqui, segundo membro. Nós temos aqui, ó, primeiro membro e aqui nós temos o segundo membro. O que vem antes da igualdade, ele é chamado de primeiro membro e o que vem depois da igualdade é chamado de segundo membro. Então, é isso. A primeira questão da atividade de vocês, para você dizer quem é o primeiro membro e quem é o segundo membro. Lembrando, o primeiro membro é quem vem antes da igualdade e o segundo membro é quem vem depois da igualdade. Propriedades de uma igualdade. Nós temos aqui muitas propriedades. Primeira propriedade. A igual a A para qualquer A. Essa propriedade é reflexiva, ou seja, o valor de A é igual ao valor de A. Se eu inverter, se eu colocar assim, mudar a posição, ela continua a mesma coisa. Então, é chamada de quê? Propriedade da igualdade. Ela é reflexiva. Por exemplo, aqui, ó, 2 igual a 2. Isso é óbvio, né? 2 igual a 2. Então, aqui é a propriedade reflexiva. 2 sobre 3 é igual a 2 sobre 3. Então, aqui é essa propriedade reflexiva, que um número é igual ao outro. E temos aqui a segunda propriedade, que A igual a B implica que B igual a A. Ou seja, se eu mudar aqui a ordem desses valores aqui, ó, não altera. Para quaisquer A e B, essa é uma propriedade simétrica, ou seja, tanto faz eu dizer que A é igual a B, como eu dizer que B é igual a A. Temos aqui o sinal de equivale. Ó, A igual a B equivale a B igual a A. Então, nós temos aqui a propriedade simétrica. Por exemplo, aqui, ó, 2 mais 5 é igual a 7, que equivale a 7 igual a 2 mais 5. Observaram que não mudou nada, é a propriedade simétrica. Outro exemplo aqui, ó, 2 ao cubo menos 5 igual a 3.
E se eu pegar esse 3 e dizer que é igual a esse outro aqui, é a mesma coisa, ó. Essa daqui eu só fiz inverter, ó. Nós temos aqui, ó, que o primeiro membro ele virou o segundo membro que virou o primeiro membro. Então é isso, ó, a propriedade simétrica é isso. Quer dizer que se eu inverter os membros, o resultado não altera. Então essa é a propriedade simétrica. Nós temos agora a terceira propriedade, que A igual a B e B igual a C. Ou seja, que A igual a C. O que quer dizer essa propriedade? Essa aqui é a propriedade transitiva. Se eu disser que A é igual a B e se eu disser que B é igual a C, então eu posso dizer que A é igual a C. Entenderam? Vamos lá. Se eu disser que A é igual a B e se eu disser que B é igual a C, então eu posso dizer que o A ele é igual ao C. Então nós temos aqui, ó, essa propriedade ela é chamada de quê? Propriedade transitiva. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui, ó, que 2 mais 5 é igual a 7 e 7 é igual a 8 menos 1. Então, se tudo é igual a 7, então eu posso dizer que o primeiro aqui, ó, ele é igual ao último. Então, eu posso dizer que o 2 mais 5 ele é igual a 8 menos 1. Outro exemplo aqui, ó. Se eu disser que 2 ao cubo menos 5 é igual a 3, e se eu disser que 3 é igual a 2 mais 2 elevado a 0, então eu posso dizer que esse primeiro aqui ele é igual a esse último aqui. Então essa aqui é a propriedade transitiva. Se eu disser que A é igual a B e que o B é igual ao C, então eu posso dizer que o A é igual ao C. Princípio da equivalência. Nós temos aqui o primeiro princípio, que é o princípio aditivo. Adicionando o mesmo número a dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, então o que quer dizer isso? Eu tenho que A é igual a B. Se eu pegar e somar C no primeiro membro e C no segundo membro, nós vamos ter o quê? Uma igualdade, uma nova igualdade. Então aqui, ó, eu tenho a primeira igualdade aqui, ó. A primeira igualdade é o A igual a B. Se eu pegar e colocar o C no primeiro membro e o C no segundo membro, eu vou ter aqui uma nova igualdade. Vou mostrar aqui com essa ilustração. Nós temos aqui nessa primeira ilustração, ó, que neste lado da balança, nós temos 1 mais 3 mais 2 mais 2. Que ele é igual, ó, a 1 mais 3 mais 4. Então nós temos aqui, ó, que 1 mais 3 mais 2 mais 2 é 8. Que é igual a 1 mais 3 mais 4, que também é 8. Então nós temos aqui uma igualdade. Se eu colocar um peso desse lado e esse mesmo peso que eu colocar aqui, eu colocar desse outro lado aqui, então nós vamos ter uma nova igualdade. Por exemplo, aqui, ó. Aqui vocês notaram que foi colocado um peso a mais, ó. Foi colocado esse 2 aqui, ó. Esse peso 2 aqui, ó. Então eu coloquei o peso 2 aqui e o peso 2 aqui, ó. Nós continuamos tendo uma nova igualdade, que é essa aqui, ó. O primeiro peso, ó, que é 2 mais 1 mais 3 mais 2, porque nós temos aqui, ó, esse peso aqui, ó, é o que já tinha na balança. Esse mais aqui, ó, mais 2, foi colocado depois, ó. Então, nós temos aqui, ó, entre parênteses, o peso que já tinha, mais, o que está fora do parênteses, é o peso que foi colocado. Ele é igual ao peso que já tinha, que esse daqui, ó, que é 4, 1 e 3, esse peso aqui que já tinha, só que foi colocado mais 2, ó. Então, o que está no parênteses aqui é o peso que já tinha. E o que está fora do parênteses é o peso que foi colocado. Então, nós vemos aqui que continua uma nova igualdade. Nós temos uma nova igualdade. Ó. Com o acréscimo do peso 2, nesse primeiro membro ficou 10. E nesse segundo membro ficou 10. Então, nós temos aqui, ó, uma equivalência, o princípio aditivo. De que se eu acrescentar, ele continua sendo a mesma coisa. E temos aqui outra nova ilustração. Neste caso aqui, vocês notaram que foi tirado. Ó. Foi tirado peso. Qual foi o peso que foi tirado? Comparando essas aqui primeiro. Qual foi o peso? Nós temos aqui o peso 2 e o peso 1. Foi tirado o peso 3. Ó. Eu tirei o peso 3 daqui e o peso 3 daqui. Ó. Então, foi tirado o peso 3 e o peso 3. Continua a nova igualdade. Ó. Nós temos aqui o peso que já tinha, menos 3. E do outro lado também, ó, o peso que já tinha, menos 3. Então, se eu tirei 3 de um lado e 3 do outro, ficou 5 e 5. Então, temos aqui uma nova igualdade.
Então, o princípio aditivo é esse. Você tem um peso original. Se você colocar um peso de um lado e o peso do outro, terá uma nova igualdade. Se você tirar um peso de um lado e tirar aquele mesmo peso do outro, também continua uma nova igualdade. Princípio da equivalência é o princípio multiplicativo. Multiplicamos dois membros de uma igualdade por um mesmo número. Obtemos uma nova igualdade. Ou seja, aqui é o princípio multiplicativo. Quando você pegar a original, que é os dois primeiros membros aqui, nós temos aqui a original, que é A igual a B. Se eu pegar e multiplicar o mesmo valor no primeiro membro e no segundo membro, nós vamos ter uma nova igualdade. No caso aqui, foi multiplicado por um valor C, que eu não sei qual é. Então, se eu multiplicar um lado, eu tenho que multiplicar o outro também, pelo mesmo valor. Por exemplo, aqui, ó, novamente com as balanças aqui. Ó. Nós temos aqui, ó, aqui nós estamos pegando o exemplo anterior. No primeiro exemplo anterior, nós tínhamos que era 1, 3, 2 e 2. O que você observou aqui? Foi o dobro. Eu repeti esse 1, ó, eu repeti o peso 1, repeti o peso 3, repeti o peso 2 e repeti o peso 2. Então, aqui foi o dobro, foi multiplicado por 2. Se eu multipliquei aqui por 2, aqui também eu teria que multiplicar por 2. Então, eu repeti aqui 1, ó, eu dobrei aqui o valor do 1, o valor do 3 e o valor do 4. Então, ó, eu multipliquei o primeiro membro por 2 e o segundo membro por 2 também. Então, nós temos aqui, ó, ficou 16 o primeiro membro e o segundo membro também ficou 16. Por quê? Lembra que no exemplo anterior era 8, então 2 vezes 8, 16. 8 vezes 2, 16. Então, aqui é o princípio multiplicativo. Foi multiplicado. E se for dividido? Nós temos aqui ó, que foi dividido. Ó. Por quem? Por 2. Ó. Eu dividi o primeiro membro por 2 e o segundo membro por 2. Ó. Eu peguei aqui e dividi por 2. Então, nós obtemos o quê? Ó? Ficou uma nova igualdade aqui. Ó. 8 dividido por 2 dá 4 e 8 dividido para 2 dá 4. Então, esses são os dois princípios. O princípio aditivo, que envolve a soma e a subtração. E nós temos o princípio multiplicativo, que envolve a multiplicação e a divisão. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe essa videoaula com seus colegas e amigos.